Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Narachal Talks e hoje o nosso papo vai ser um pouquinho quente sobre mercado de trabalho e para isso a gente trouxe duas especialistas na área, Cida Duarte, Mariellen da Costa, sejam bem-vindas, prazer receber vocês aqui. Espero que a gente possa ter um papo aí bacana para as pessoas conhecerem sobre o mercado de trabalho, né? Eu falo que hoje o nosso episódio está igual recrutamento interno, sabe? Só gente boa e qualificada aí para a gente conversar. Quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Quem são vocês? De onde vocês vêm? Fiquem à vontade. Certo, Diogo. Nós que agradecemos, né, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre os desafios, né, que hoje a gente está vivendo. Então vamos lá, eu sou a Cida Duarte, eu tenho 51 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em Ciências Contábeis e me graduei em pós-graduação em Gestão de Pessoas. Sempre quis trabalhar nessa área de gestão de pessoas, mas eu não tive a oportunidade, vamos dizer assim, né? Trabalhei 17 anos em uma empresa, passei por todos os setores desta empresa, essa empresa fechou. E em 2019 eu tive a oportunidade, as portas se abriram para mim no CDA, onde eu comecei a trabalhar por uma terceira. E eu falo assim, tudo começa através do amor daquilo que a gente faz, né? Eu trabalhava ali na recepção do CDA, fazia tudo com muito amor, atendia todos com muito amor, que eu falo que isso faz a diferença. E fui vista, né, pela nossa gerente de RH. E aí tive a oportunidade de ir para o RH. Hoje eu tenho 2 anos que eu estou diretamente no RH, porque eu passei para uma terceira, depois fui para outra terceira dentro do RH, e depois em 2023 eu tive a oportunidade de vir como analista de recrutamento e seleção, e o que eu atuo hoje há 2 anos. Né, eu falo assim, é um prazer estar aí na empresa, né, fazendo parte da empresa centenária aí de 102 anos no mercado. Que coisa boa. Meu nome é Mariellen, tenho 27 anos, sou formada também em RH, pós-graduada em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e eu trabalho na Zema há 10 anos. Eu iniciei como aprendiz no setor de departamento pessoal, lá fiquei. Eu iniciei no mês de outubro, eu estava com 17 anos, ia finalizar, né, o ensino médio. Em janeiro fui contratada, iniciei a faculdade e fui desenvolvendo, aprendendo novas funções, até que cheguei a ser analista de pessoal. Até que esse ano, né, o mês passado, recentemente surgiu a vaga de analista de recrutamento e seleção para trabalhar juntamente com a Cida. Me candidatei na vaga, passei pelo processo seletivo interno, bacana, todas as etapas e fui contratada. Então, assim, eu tô muito feliz com esse novo desafio, iniciando e aprendendo muito junto com a Cida. É tão bom, né, quando a gente vai tendo novos desafios na vida. Sim. A gente fora do ar, a gente tô contando um pouquinho de vocês, sim, né? Os desafios que vão surgindo e a gente acha assim... É uma coisa tão gostosa de você planejar aquilo que você vai fazer todos os dias diferente daquilo que você fazia antes, sim, né? Dá uma motivação. É uma motivação, E eu falo assim, agarrar as oportunidades, né? Que elas vêm, surgem e a gente tem que estar preparado para as oportunidades que vêm. Falando um pouquinho, né, eu queria apresentar um pouquinho também do RH. Hoje nós temos 15 pessoas que trabalham no RH. Hoje nós temos a nossa gerente de RH, que é a Jaciara. Temos uma pessoa na comunicação interna, que trabalha ali no engajamento, né, dos nossos colaboradores internos. Temos também a área de DHO, que é desenvolvimento, né? Temos 2 pessoas nessa área que trabalham com desenvolvimento de gerente, desenvolvimento no geral de pessoas, né? Temos 2 pessoas em cargos e remuneração. Temos mais 2 pessoas na área psicossocial, que é uma área assim, muito interessante. Hoje nós temos a Gabriela, que é psicóloga, né? E hoje ela trabalha como analista psicossocial junto com o Guilherme, que é estagiário dela, e eles dão suporte, né, para toda eu falo assim, para o CD e também para todas as filiais. Temos também a área de benefícios. Temos uma pessoa diretamente da Unimed que fica ali conosco. Hoje, um dia eu já estive nesse lugar da Unimed, né? E tive a oportunidade de vir para a Zema. Temos a Larissa e a Bruna, que trabalham na subárea de benefícios. E no recrutamento de seleção, eu, a Mariellen e a Jéssica, que hoje ela não pôde estar aqui com a gente, que ela está fazendo um momento de integração com os colaboradores que iniciaram na empresa ontem, né? Legal. Então, assim, é muito bacana a gente apresentar o nosso RH, né, Mariellen? Sim. Que está ali cuidando de pessoas, né, o tempo todo. Com certeza. Bacana, bacana.
Antes da gente seguir, a gente falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, lógico que a gente vai falar muito dele, mas uma coisa que chama atenção, a Marielle falou que começou como aprendiz, né? Sim. O Zema hoje recruta o jovem aprendiz, Como é que é esse processo? Tem muitos... Temos. Hoje nós temos um projeto muito bacana em parceria com o Instituto Foco, né, onde nós temos 35 vagas todo ano para jovem aprendiz. Então, nesse momento agora, eu estou participando, né, de um processo seletivo para os jovens aprendizes. Estamos recrutando jovens aprendizes para o próximo ano de 2026. Então, nosso contrato é de 1 ano, em parceria com o Instituto Foco. Nós fazemos o processo seletivo, por exemplo, esse ano a gente fez com 150 jovens, nós convidamos 150 jovens. Desses 150 jovens, nós tivemos 90 para fazer um processo seletivo para ocupar 35 vagas. Então, a gente procura dar a maior oportunidade possível, né, para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. A gente vê, né, nós temos muitos jovens bons, muitos mesmo. E o que a Zema faz? A gente desenvolve esses jovens, né, em todas as áreas, financeira, socioeconômica, né, o pessoal de relacionamento, e aí esses jovens, hoje eu falo que a maioria desses jovens são contratados, né? Os jovens que completam 18 anos, se eles estiverem conosco, têm uma oportunidade interna, eles participam desse processo, o perfil deles se encaixam, a gente traz esse jovem para trabalhar com a gente. E muitos dos jovens que, por exemplo, finalizaram o curso, né, o processo ali de 1 ano, não completar 18 anos, mas eles vão completar, a gente traz eles também. Olha, né? Que bacana. Porque assim, hoje eu acompanho esses jovens, né? Eu estou desde 2023 acompanhando esses jovens. O ano de 2024, desses 35 jovens, nós contratamos 28 jovens. Então, assim, é muito bacana. É muito bacana. louco isso. A turma desse ano de 2025 é uma turma mais jovem, que a gente não pôde trazer muito para a contratação, né? Mas, assim, são futuros jovens que podem ser futuros Emers. Futuros Emers, bacana. Então, a gente chega no mercado de trabalho hoje, a gente precisa primeiro conhecer como que era o mercado de trabalho anteriormente, né? Que eu me recordo que quando eu fiz meu primeiro processo seletivo, a moça, assim, eu vou falar que eu fiquei revoltado, tá? Porque a moça virou pra mim e falou assim: você passou no processo seletivo, mas não podemos te contratar. Você seria o nosso escolhido. Por quê? Porque você ainda não tem experiência. Aquilo era revoltante, porque assim, como é que eu vou ganhar experiência então se eu não tô tendo a primeira oportunidade? Sim, com certeza. Né? E era uma empresa grande, era achar na época, falar assim, você passou no processo, mas você não pode... Entre todos, eu fui escolhido, mas eu não podia estar na vaga porque eu estava iniciando a minha carreira profissional, mas eu sabia que eu tinha condições para a vaga. Então, na hora ali, bateu assim, um desespero, né? Então, a gente sabia que existia muito isso. E o mercado ele vai alternando, ele vai mudando. Antigamente tinha muito o QI, que a gente chamava, do quem indica, e a gente sabe que isso geralmente não funcionava mais, porque os quem indica não davam já o valor merecido. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Era tudo mais simples ou não? Você acha que essa questão, porque não existia tecnologia, não existia... Disputar uma vaga era muito maior, muito mais intensa do que os dias de hoje. A gente tem um LinkedIn aí que te mostra uma vaga lá no norte do país e se ela te encaixar e talvez ela seja um home, você vai aceitar ela e não vai trabalhar numa empresa. O que você imagina daquilo lá e como que era até a gente chegar agora? Eu falo assim, até as experiências que eu tive, né? Como você disse aí, era muito, vamos dizer, mais simples, mas ao mesmo tempo mais complicado por causa da experiência, né? E naquela época a gente se capacitava no trabalho. Quando você recebia uma oportunidade, era a sua oportunidade de entrar ali, agarrar e falar, nossa, é minha oportunidade, eu vou buscar crescimento aqui para mim ter outras oportunidades futuras, né? E eu falo assim, e era currículo à mão, bater na porta, quem indica. Né? E hoje é muito mais fácil, né, a tecnologia. Então nós temos vários meios aonde o candidato pode se inscrever, pode buscar oportunidades. E hoje é fácil, como você disse, né? Se eu estou buscando um perfil mais estratégico, eu vou para o LinkedIn, né? Lá eu vou conhecer todas as pessoas que estão ali, né? Que se desenvolvendo, crescendo, buscando oportunidades. Eu falo que hoje talvez seja mais fácil, né? Hoje eu acho que a gente conhece mais as pessoas pelas redes sociais, né? Então isso ajuda bastante.
facilita, né? Facilita. O nosso meio ali. Mas também não quer busca. dizer que aquela pessoa, ela também vai te dar aquele retorno, talvez você espere, mas já é um processo, vamos dizer, mais peneirado. Sim. Com certeza. Sim, com certeza, né? Porque acaba que a gente vê ali um perfil, a gente vai buscar e às vezes quando a gente tem o primeiro contato, a gente já percebe, nossa, não era aquilo que realmente eu estava buscando, né? Infelizmente. Você falou questão do currículo, né? Batia e tudo mais. Antes um currículo ele era parecia que tinha que ser assim, a primeira impressão de todos, né? Sim. Eu sei que ainda existe essa questão do currículo, mas há muito mais a experiência, acredito, hoje de uma pessoa do que exatamente aquele currículo todo formatado, todo... Porque a gente fazia 50 páginas de currículo para mostrar que sabia muita coisa e, na realidade, você precisava só de uma informação ali. Sim, né? é verdade. Como é que isso era e como é que você vê hoje essa questão? Eu vejo que hoje é mais, vamos dizer assim, mais prático. Né? Porque hoje as pessoas, tem algumas pessoas que ainda têm dificuldade, né, de preencher um currículo, de colocar todas as informações. Como você disse, eu acho que o currículo ainda é a primeira impressão, né? Porque quando você bate o olho ali no currículo, quando você tem uma vaga, por exemplo, você já tem todos os requisitos ali necessários para aquele candidato que você está buscando. E você já tem o perfil traçado que você vai buscar, né? Sim. Então, quando você bate o olho no currículo, você vai ver. Nossa, esse aqui tem essa experiência que eu preciso, tem essa competência, tem essa habilidade. Então, eu diria que seria mais prático hoje, nesse sentido. Eu vejo assim, posso estar errado, né? O bom de você receber um currículo é que você conhecia já a pessoa que estava te entregando o currículo. Hoje ela te manda um e-mail. Hoje, né, pela lei de proteção de dados, a gente não pode nem receber um currículo. Tem isso e acho que até foto, né? Coloca ou não coloca Sim. uma foto no currículo? Tem gente que tem sempre esse receio. Tem pessoas que colocam. Assim, para nós não faz diferença, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, hoje, o candidato entra no portal da Zema e vai fazer o cadastro do seu currículo. Então, ele vai passar todas as informações ali que são solicitadas dentro do sistema. Mas nós temos um campinho lá que o candidato pode anexar o seu currículo. E muitas das vezes o candidato tem uma fotinha nesse currículo. E eu acho bacana, assim, quando eu vejo um currículo anexado com foto. Eu gosto de ver, eu particularmente, Sim. Entendeu? Então, eu acho que seria legal, assim, se o candidato quisesse, né? Mas a gente tem todo esse cuidado, né, com a lei. Hoje, a gente tem que ser muito, assim, minuciosamente, né, com os dados. Então, assim, pode ser que a pessoa prefira não anexar, tudo bem, não tem problema. Faz parte, né? Faz parte. E assim, e a gente tem que, como se diz, ir trabalhando conforme a geração que a gente tem, né? Se adaptando, né? Hoje a tecnologia, né, mudou muito, vamos dizer, de antes para hoje, uns 20 anos para cá. Quanto mudou? Mudou né? E demais. quanto tem mudado? E será que a gente está preparado para as mudanças que tá vindo por aí, né? Da tecnologia? Esses dias a gente conversando, né? Eu trabalhei na Unimed durante 10 anos. Eu tive um outro emprego, mas assim, a Unimed foi minha base estrutural em questão de se tornar um profissional, né? A Unimed eu entrei como auxiliar administrativo, a gente chamava de 2, ou era 1, não sei que era abaixo, eu não lembro. Mas eu sei que era assim, lá embaixo, mas era só para fazer a digitação de notas. Era aquela questão de não existia cartão ainda direito, então todas as notas e guias de atendimento eram digitadas no sistema, então fazer toda essa digitação. A gente tinha um mês inteiro para poder fazer isso. Eu digitava não sei quantas mil notas num dia, era muita coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque naquela época veio a tecnologia, então muita gente ainda não estava preparado para ela, por mais que já 10 anos, a gente pegar um primeiro computador que se eu não me engano, no XP, acho que ele veio em 95, 90, né, enfim. Mas os Windows começam a aparecer, mas com um processamento muito lento, até chegar ali por volta de 2004, 2005, as coisas começarem a dar uma evoluída. Mas eu relembro que eu recebi o meu primeiro computador, né, já com Windows, tudo diferente. Antes era um sistema, você ligava um botãozinho ali, ele acendia já a tela direto no prompt que você dava, e ali você fazia as digitações. Depois você ganha uma tela toda arrumadinha, toda bonitinha, chique, aí as coisas mudam um pouco. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A evolução
eu acho que do mercado de trabalho daquela época para agora, lógico que se passam 20 anos, mas é uma evolução muito grande. E eu vejo que, se a gente comparar gerações, lógico que uma vai viver na outra. Eu vivi a geração da inserção da tecnologia e vivo ela. Tem gente que já vive a tecnologia automaticamente. Você vê que a pessoa que lutou pelaquela tecnologia, ela tem mais conhecimento do que aquela que está chegando agora? Ou não? Você acha que o mercado de trabalho consegue absorver as duas frentes de gerações? O que nós estamos vivendo hoje, eu acredito que as duas gerações. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Está se resgatando. Antigamente o mercado de trabalho chegava ali nos 50, praticamente já estava morto no trabalho. Hoje não, hoje você quer o cara de 50. Sim, hoje eu estou com 51 no mercado de trabalho. E hoje a gente entrevista várias pessoas com mais de 40, vamos dizer assim. Então temos pessoas que estão capacitadas, que conseguiram acompanhar essa tecnologia, e temos pessoas que ainda estão paradas no tempo, vamos dizer assim. Que ainda não conseguiram viver essa tecnologia e se adaptar a ela e buscar, novos desenvolvimentos, novas habilidades, novas competências, A gente foram se atualizando, Sim, a gente vê essa dificuldade, de algumas pessoas se atualizarem. Sim. E isso a gente percebe também por quê, Diogo? Vai muito dos nossos pais, daquilo que nos ensinaram, vai muito de estrutura familiar também. Você chegou num ponto que eu acho que é importante. Estrutura familiar. Há pouco tempo a gente estava conversando sobre... A gente teve um podcast muito bom aqui, uns 2 meses atrás, a gente falou sobre adultização. E que ali eu aprendi muito o que é adultização. Primeiro, a gente acha que a adultização é só a questão... A criança que está sendo colocada nas redes sociais ali, e aquilo ali vai sendo usado a favor dos pais e colocando ela como uma adulta que ela não é. Mas na realidade é muito mais do que isso. E eu vejo que a educação, de uma forma geral, e o processo que a gente está falando sobre mercado de trabalho, se você não tem essa base familiar para te instruir, achar que tudo vai ser como você viveu o passado e como seu filho vai viver o futuro, é igual e não é. Não. Então a gente precisa ter esse direcionamento para que a pessoa chegue no mercado de trabalho e ela seja consciente. Eu lembro muito que quando eu ia no trabalho da minha mãe era contadora. E eu chegava, menina, assim, adolescente, entrava no trabalho dela e ela naquela máquina de datilografar, aquela pesada, Sim. E datilografando ali, e a máquina, de calculadora, que era aquela que fazia a impressão lá do ticket, lá do papel, a bobinazinha lá saindo lá. Só que aquilo me encantava, de dizer assim, eu quero ser profissional igual a minha mãe. É mais ou menos assim que a sua cabeça vem. Sim. E eu acho que hoje não tem isso mais. Eu não vejo isso assim, como que vai ser, Eu cheguei na área de comunicação, porque eu sempre, antes de eu fazer minha primeira formação, eu imaginava sendo um comunicador, apesar que eu era muito tímido. Mas eu gostava de criar, de gerar, de imaginar as coisas funcionando. Então acho que eu estava indo para uma área que talvez ali me despertasse alguma coisa. Mas com o tempo a timidez ficou. E hoje, por exemplo, a minha filha, ela embasa muito no que eu faço. E ela tem vontade de fazer comunicação. Então são coisas que é muito legal, que é muito bacana, Diante disso, quando você faz uma entrevista ali e Marielle está chegando agora também, se quiser falar um pouquinho. Tá bom. Como é que vocês enxergam esse candidato quando ele põe a dificuldade na hora da fala, na hora do empenho? Você imagina assim, opa, será que esse candidato realmente tem um perfil? Dá para perceber claramente, um candidato, vou te falar principalmente jovem aprendiz. Mesmo? Por quê? O jovem aprendiz é a primeira oportunidade dele no mercado de trabalho. Ele está finalizando o ensino médio, às vezes ele não teve nenhuma oportunidade, às vezes ele já teve. E a gente vê muito claramente a estrutura familiar. A gente percebe aquele que teve uma estrutura familiar mais tranquila, teve o suporte dos pais, o apoio, Sim. E que eles estavam presentes ali na vida daquele jovem. E a gente percebe também, por exemplo, vamos falar num adulto, no recrutamento de seleção, numa entrevista, percebe-se também.
né? Porque você vê que quem tem uma estrutura familiar, ela vem com valores, né? Ela traz valores com elas. E hoje a gente percebe-se muito pouco isso, né? Eu falo assim, a Zema, ela tem valores muito importantes que casam com os meus valores que eu aprendi dos meus pais. Sim. Então, a gente busca muito isso no candidato. Por quê? Quando a gente está fazendo o processo seletivo, a gente tem que alinhar relacionamento interpessoal, comportamento, as habilidades, né, que aquele candidato tem, com o perfil que a vaga tem, quais é o perfil das pessoas que vão estar trabalhando no dia a dia ali com o candidato, né, o futuro colaborador. Então, a gente casa tudo isso. E dá para a gente perceber em poucas perguntas, né? Às vezes até a leitura corporal que a gente faz nesse candidato, a gente percebe, né? Que essa pessoa teve uma dificuldade, que ela traz algo ali com ela que dificulta ela se desenvolver, crescer, até expor realmente quem ela é. E geralmente, a gente acaba essas pessoas se destacando em algum ponto que a gente consegue lapidar elas depois. E gente que chega... Essa é uma dica, tá, gente? Eu posso estar errado, Sim. mas quem chega muito, desculpa a palavra, pavão na hora de uma entrevista, geralmente essa pessoa não é bem aceita numa entrevista. Eu posso estar errado, mas é assim que eu enxergo. Porque ele às vezes tem as qualidades que você precisa, mas um jeito que talvez para a equipe ele não vai rodar. Não vai se adequar, né? A gente tem tudo isso. E o que você diz sobre a experiência, né? Assim, hoje a gente sabe que o mercado de trabalho procura pessoas que têm experiência. Hoje eu tenho algumas vagas operacionais que a gente dá oportunidade para aquele que não tem, né? E que a gente vai moldar, vai desenvolver. E ali, se aquela pessoa quiser, a gente vai buscar as habilidades que ela precisa, o perfil, né, que ela tenha para se encaixar ela, naquela né? vaga ali, né? Principalmente, algumas habilidades ela precisa ter, né, um pouco de conhecimento, mas assim, a gente não exige que ela tenha experiência naquela função, naquela atividade que ela vai exercer. E a gente trabalha, né, com essa pessoa, e hoje nós temos várias pessoas que entraram ali e hoje está brilhando, vamos dizer assim. Sim, né? Isso é bom. E eu falo assim, a Zema, ela dá muita oportunidade, né? Eu sou uma, né, que tive a oportunidade, a Eu Marielle, também. né, Marielle, várias outras pessoas que estão lá, Sim. entraram como aprendizes, como estagiário, e hoje está em posição de liderança. Então, assim, é uma empresa que dá oportunidade de crescimento, dá oportunidade de desenvolvimento. A gente até fala para os nossos colaboradores, seja protagonista da sua carreira aqui no Grupo Zema, aproveita a oportunidade. A gente sai lá do passado um pouquinho, que a gente conversou um pouco, e vem para agora mesmo. Agora vamos viver o mercado de agora. Qual é a situação do mercado atual? Tá fácil contratar ou tá difícil contratar? A risada já foi... Não, assim, a gente tem que sempre olhar o lado bom, né? Com positivismo, que vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Temos desafios? Sempre. Temos, sempre, né? Mas assim, a gente busca, né, novas oportunidades, novos recomeços, né? E assim, hoje a gente tem um banco de talentos, que nós temos muitas pessoas cadastradas lá, temos várias vagas, né, abertas, sempre temos várias vagas no nosso portal. E é um desafio, Diogo, é um desafio, mas a gente busca candidatos que realmente vêm agregar com a empresa, né? E a gente encontra talentos aí. Com certeza. Né? Por isso que eu falo que a gente tem que olhar com positivismo, porque às vezes a gente faz uma entrevista, 8 candidatos, não consegui fechar a vaga. Vamos abrir o processo de novo. E aí, de repente, já mais uma outra entrevista com 10 candidatos, eu tiro 3 candidatos. Né? Então, a gente está sempre em busca de talentos. O que você sente assim que mais mudou no mercado hoje? Hoje, muitas pessoas se acomodaram, né? Muitas conseguiram estar aí no mercado de trabalho já ingressadas, né? Tem muitas que estão em vamos dizer assim, uma atividade que não gosta, quer buscar um novo desafio, ou ela precisa desse novo desafio para ser... A motivação dela é viver novos desafios. Então, ela está buscando também uma nova oportunidade no mercado de trabalho, né? Mas eu falo assim, as pessoas, elas precisam se capacitar mais, precisam se desenvolver mais. E hoje, como a tecnologia está aí, tem muitas facilidades, né, para as pessoas buscarem esse crescimento profissional. Então, tem tanto curso, né, de educação continuada, é gratuito. Né? Uma coisa simples. YouTube tá aí com um monte de cursinho gratuito que te ajuda, né? Por exemplo, às vezes a gente tem uma entrevista, a pessoa não conhece o Excel, o pacote Office. Nossa, aí já esbarra numa situação que não tem como, né?
Então, é uma coisa simples, assim, que... É o básico, né? É o básico. Que vai precisar, vai utilizar. E aí eu sempre gosto de falar, vai em tal fundação que tem aquele curso disponível, gratuito para você fazer. Então, hoje, nós temos várias plataformas de desenvolvimento. Então, eu acho que as pessoas precisam, né, ter essa conscientização de buscar mais, de se capacitar mais, de se preparar, né, para o mercado de trabalho. Se ela está aí desempregada ou se ela quer uma nova oportunidade, um novo desafio. Eu falo assim, quando você pretende mudar de função de uma atividade que você faz, não me cansei, eu quero outra, né? Eu vou buscar para uma empresa. A primeira coisa, o que você faria, Diogo, se você fosse mudar de empresa? Se eu fosse mudar de empresa, a primeira coisa eu acho que eu tenho que adaptar a empresa. Conhecer a empresa. Tipo, eu acho que há muito erro quando a gente começa a trabalhar numa empresa. Porque você chega como se você fosse o dono da empresa. Algumas pessoas, não estou generalizando, não, tá? Mas tem pessoas que não entendem que você está sendo contratado para gerir aquilo que a cultura da empresa te pede. Sim. E geralmente é o contrário. Você quer implementar algo seu, mas sem passar por uma gerência ou alguma aprovação. Então você começa o quê? A se rebeliar, vamos dizer assim, a ficar meio revoltado porque aquilo não funciona do meu jeito, porque aquilo não... Então eu acho que, diante da sua pergunta, entrar numa empresa, se adaptar a ela, conhecer o que é que ela busca, qual que é o segmento de trabalho dela, qual o público-alvo dela, é o primeiro passo. E tem gente que não consegue enxergar isso quando ela entra numa empresa. Sim. Porque o conhecimento dela, a bagagem dela não é, por exemplo, do Grupo Zema. É do Unerachá. Aí quando ela chega lá no Zema, ela se depara com isso, mas lá no Unerachá não era assim. Mas por que eu não posso fazer aqui assim? Peraí. Leva, né, os valores. Os valores ficam. Você vai conhecer porque você está buscando um novo desafio, você foi contratado para um novo desafio. E eu acho que isso falta dentro de uma... até de uma compreensão das pessoas. Você fala muito a questão aí, há pouco você disse que as pessoas elas param no tempo. A gente falou sobre educação continuada. E isso eu acho que as pessoas mais velhas elas vão se acomodando de uma certa forma e que não busca conhecimento. O conhecimento ele tem que ser todos os dias. Né? Eu particularmente, eu tenho que ler todos os dias. Eu trabalho com a área de marketing. O que o marketing está fazendo agora? Ele não faz há um mês atrás. Ele já evoluiu em um mês. E daí por diante, assim, a área de RH também é a mesma coisa. Atualiza muito rápido, Muito rápido. Aquele perfil que você buscava antes, não é esse perfil mais, agora eu preciso desse perfil. Sim. Mas para a mesma área. Né? Para a mesma área. O que virou obrigatório hoje? Qual requisito é obrigatório hoje, assim, dentro de uma empresa, você acha? Olha, vamos dizer assim, no meu dia a dia, né, que é mais prático eu dizer... Como eu falei, quando a gente abre uma vaga, tanto operacional quanto estratégica, nós temos, né, os requisitos e o perfil que a gente busca. Né? E às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esse perfil. Às vezes a gente faz 2, 3 processos até fechar uma vaga. Né? E voltando um pouquinho assim do comodismo e falando um pouquinho também sobre os valores da empresa, eu vejo que quando um candidato vai mudar de função, quer um outro desafio e vai buscar uma outra oportunidade em outra empresa, a primeira coisa é conhecer essa empresa. Sim. Com certeza. Conhecer valores, cultura, para que ele possa alinhar os valores que ele tem com os valores da empresa. E eu falo assim que isso faz toda a diferença, porque quando você traz um candidato, né, que se torna colaborador, que ele entende essa cultura, que ele entende os valores da empresa, que ele quer trabalhar alinhado, né, com essa cultura, vai ser uma pessoa que vai tanto agregar para ele quanto para a empresa, vai ser uma pessoa que vai crescer, que vai desenvolver, que vai dar valor àquela oportunidade. A gente entra muito nessa questão do requisito, assim, há um ano e pouco atrás eu participei de um treinamento numa grande parceira de educação no Brasil, que é a Cogna. Eu fui convidado para um treinamento, ele abordava tanto a parte, o marketing, quanto a questão do mercado. A gente tinha que entender o mercado para criar o marketing. E eu fui convidado para estar presente eram 2 dias de treinamento. E isso era pro grupo, mas eu conheci uma pessoa que eu vi o negócio, perguntei para ela, ela falou, não, vem que eu dou um jeito. E eu fui.
E foi muito positivo. E lá falou muito sobre os hard skills e soft skills. Pra gente entender um pouquinho, às vezes as pessoas não compreendem, né? O hard, gente, geralmente é aquilo assim, é o técnico, é o básico. Né? É o executar. É o executar. E o soft não. Ele já é mais comunicativo, ele já participa mais dos processos, as habilidades são mais bem apuradas. Como é que você consegue definir isso num candidato hoje, assim, de cara? Pá, não, esse aqui não tem esse perfil porque ele é um hard, esse aqui é um soft. Tem muito essa... O que acontece? Como eu te disse, a gente faz um alinhamento, né? Então, a gente busca a parte técnica? Busca. Mas a gente busca também aflorar mais a parte comportamental. Perfeito. Porque quando você vai ver por que esses... Vai fazer um turnover, né? Dos candidatos ali, por que eles foram desligados ou por que... Relacionamento. Então, é muito mais fácil você trabalhar a parte técnica de um candidato, ensinar ele ali, desenvolver ele, do que você trabalhar o relacionamento comportamental dele, né? Porque isso já vem na personalidade da pessoa. Então, a gente alinha muito isso, a gente busca, né, conhecer bastante o candidato na parte comportamental, na parte de relacionamento, como é o trabalho dele em equipe, né, que isso é muito bacana, porque nós, ali no Zema, a gente trabalha muito com pares, né, todos os setores têm pares. Então, por exemplo, na subárea de recrutamento e seleção, nós somos 3 pessoas. Então, tem que ter a competência da comunicação. Sim. E além que a nossa sub-área ainda impacta nas outras, né? Então, além dos pares, precisamos todo mundo estar falando a mesma língua, um junto com o outro. Sim, falando a mesma língua, porque é uma equipe. Então, a sub-área de recrutamento e seleção impacta no DHO, que é desenvolvimento de pessoas, que impacta na admissão, que influencia ali o cargo de remuneração. Então, assim, é todo um conjunto. Então, pra gente hoje, a gente trabalha e procura buscar mais essa parte comportamental, relacionamento e a parte técnica. Se a pessoa não tiver, vamos ali, né, trabalhar juntos. Por exemplo, a Marielle está chegando agora. Sim. E a gente vai participar de alguns treinamentos juntas, né? Nós 3, eu, ela e a Jéssica. Porque a gente precisa desenvolver, a gente precisa estar antenado, atualizado com o mercado de trabalho, com os novos perfis. Então, estamos aí na geração Z, né? Que é uma geração que a gente tem que saber lidar com eles. São pessoas que querem viver o agora, né? É mais imediatista, não tem aquela... Sabe, eu e você, sim, mais velhos, Diogo, que fala assim, nossa, eu vou fazer meu pezinho de meia hoje para mim ter amanhã. Então, assim, a gente não vê. Eu tenho uma filha nessa idade, então por isso que eu falo. Então, eles querem viver o agora, eles não importam muito com o amanhã, né? E a nossa geração já é diferente. Então, a gente tem que ter todo o cuidado também para trabalhar com esse tipo de perfil. Por quê? São também muito inteligentes, aprendem tudo muito fácil, tem muita habilidade ali de aprendizado, vamos dizer assim. O Zema tem vaga aberta hoje? Temos. Quantas? No CD deve ter umas 6 vagas. Tá, então nós temos 6 vagas, elas não conseguem ser preenchidas às vezes. Ou não? Sim, conseguimos preencher. A gente sempre consegue porque preencher. Tem empresa que tem... Eu estou fazendo essa pergunta por quê? Porque o mercado ele tem vaga. Só que tem muita empresa que não acha gente qualificado. Tem isso também. Tem isso também. Porque às vezes aquele setor, vou trabalhar numa área que é mecânica, por exemplo. Se eu não tiver qualificação para mexer na mecânica, não tem como eu contratar. Não tem. Tem funções que tem que ter a técnica. Sim. Né? Às vezes, então, por exemplo, dentro do CDA, pode acontecer, você precisa de uma pessoa especialista nessa parte, porque ela conhece sobre isso aqui. Às vezes pode acontecer e não acha gente no mercado, porque... Eu vou contar um negócio para vocês, só para vocês entenderem. A gente faz uma análise de mercado para a gente conhecer as pessoas que vêm estudar no Unerachá. Então, eu preciso ter esse conhecimento. E, ultimamente, as grandes players, né, as grandes faculdades e também... as grandes empresas de consultoria educacional, o que elas apontam? Que o aluno hoje de ensino médio, ele acha que ele vai viver a vida dele ganhando no tigrinho. Gente, isso é real, tá? Então, você não acha gente jovem saindo do mercado, de uma escola, por exemplo, para querer ir para o mercado, porque ele acha que ele está ganhando dinheirinho ali é suficiente, né, na internet. Isso é muito ilusório. Porque nem todas as pessoas ganham dinheiro com a internet. Nem todas as pessoas conseguem se destacar na internet. É um mercado amplo? É. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista de um cara falando sobre... A gente falou de 20 anos atrás.
quando a internet começa a ser mais acessível para as pessoas. Em 2004, a gente lança a primeira rede social mais conhecida mundialmente, foi o Orkut. E ele dizendo que daqui 20 anos as pessoas vão ganhar muito dinheiro na internet. E realmente, as pessoas ganham dinheiro na internet. Se você conseguir fazer alguma coisa que engaje com o público de uma forma geral e vender aquilo, você vai ganhar dinheiro na internet. E ganha mesmo. Eu tenho essa experiência porque eu já fiz. É cansativo, mas você ganha. Só que, por outro lado, ele fala que daqui 20 anos, se as pessoas hoje ganham muito dinheiro na internet, se elas souberem fazer, daqui a 20 anos elas vão ganhar ainda mais dinheiro na internet. E a preocupação dele era que, por exemplo, no Japão já tem falta de várias áreas de profissionais, que é o básico. Não tem mais o costureiro, não tem mais o sapateiro, não tem mais o cara que ajuda na questão do lixo, mas o lixo lá é reciclável, mas você não tem um cara que vai separar o lixo. E assim, umas diversas áreas, que para recolocar essa pessoa no mercado de trabalho, ele ganha mais às vezes que uma pessoa que tem uma melhor qualificação. Só para vocês terem uma ideia, como que o mercado está indo, para que rumo ele está tomando. E por que a gente vive isso? Porque nós vivemos um mundo tecnológico em que as pessoas ganham dinheiro hoje na internet e não querem saber de estar todos os dias, 8 horas por dia, dentro de uma empresa. Aí vem a pergunta. Existe muito uma discussão hoje no país com relação a trabalhar 4 dias da semana e não mais 5 dias na semana. Como é que vocês enxergam isso para o mercado de trabalho? Vai ser um grande desafio, né? Porque hoje, por exemplo, hoje nós temos funções que trabalham 9 horas por dia para pagar o sábado. E a gente vê candidatos que desistem. Por exemplo, às vezes precisa trabalhar no sábado. Não quer trabalhar no sábado. Não quer trabalhar no sábado. Então, como que vai ser isso que eu te perguntei agora mesmo? Será que a gente vai estar preparado? Né? Aquelas pessoas que vão se adaptando com as atualizações, né? Se atualizando, buscando crescimento, pode ser que sim. Né? Agora, e outras? Como que vai ser esse mercado de trabalho? Se hoje a gente está com dificuldade de mão de obra. Se a gente está com dificuldade hoje de mão de obra. Né? Voltando aí um pouquinho das vagas, igual eu te falei, a gente consegue. Né? Eu tenho vagas operacionais, temos vagas mais estratégicas que às vezes a gente tem uma certa dificuldade maior, né? Mas a gente sempre está buscando. Sempre está buscando. E vira e mexe a gente encontra aí um talento. Né? Mas assim, como eu falei, a gente tem que estar buscando, a gente não pode desanimar. Que área que você sente mais dificuldade hoje dentro do Zema para contratar? Hoje está geral, tanto operacional como estratégica. Então não tem só uma área específica? Não tem. Está abrangente, assim, sabe? Todos. Às vezes a gente se surpreende com alguns candidatos, né? Por exemplo, eu tive uma vaga de especialista que demorou 3 meses para mim conseguir uma pessoa. Deu uma vaga mais estratégica que demorou 3 meses pra gente conseguir uma pessoa. E assim, a gente foi tentando, né? Até a gente conseguir. Até chegar na pessoa que vocês queriam. Uma coisa que é engraçada, não sei se já aconteceu. Algum candidato já chegou lá no Zema sem saber onde ele estava? Tipo, tá na entrevista, mas ele se candidatou e geralmente talvez não sabe nem o nome da empresa, é isso que eu quero dizer. Não, nunca ocorreu, não. Ou já chegou, aí vê que o processo seletivo é demorado e de repente ele chega lá no seu vidinho e fala assim: olha, eu achei que era só pra eu ter que sair. Não, sabe o que acontece muito? Porque a gente manda o convite, o candidato se inscreve, a gente busca os perfis ali, tria o candidato e envia o convite para ele. Sim. Então a gente quer uma confirmação se ele vai participar ou não do processo seletivo. Então, por exemplo, assim, eu já tive 5 bolos no processo seletivo. 5 pessoas não foram. Que não foram. E confirmaram que iam. Então, isso a gente tem muito. É um cenário que a gente vive. Complicado. A gente entra um pouquinho agora, eu deixei aqui separado a questão do ensino superior. Isso é quesito importante para contratação? Sim, tem algumas vagas que precisa ter graduação, precisa estar cursando, né, pelo menos. Hoje nós temos muitas vagas de estagiário, por exemplo, né, então ele precisa estar cursando uma faculdade. Algumas funções não precisa, a gente precisa somente do ensino médio completo? Sim, mas tem algumas funções que a gente precisa de estar pelo menos graduando ou estar, né, fazendo ali.
Eu acho que hoje a grande parte acaba sendo a pessoa ou graduando ou graduada, né? Para ela ter um posicionamento melhor, até porque para a empresa isso seria melhor para conhecimento. Sim. Porque senão a pessoa fica ali no médio e ela fica vivendo só o técnico dela, só a parte técnica. E não a parte de querer evoluir, sair daquilo ali. E eu vejo também que muitos candidatos, Diogo, eles preferem ficar no curso técnico. Eles não querem fazer uma faculdade. E que as pessoas não compreendem a importância de ter o... Assim, é importante determinada área você ter o técnico, mas se você evolui para a parte do ensino superior e ter a graduação, eu acho que ele dá um salto na carreira dele, ele melhora o salário dele, ele passa a ter oportunidades que talvez ele não teria se ele não tivesse feito a graduação. E o que percebe-se também, por exemplo, às vezes eles não sabem o que querem, não definiram o que querem. Então faz um técnico de administração, que é abrangente ali, né? E fica ali. Aí não deu certo, vai para um técnico de segurança. E assim vai, entendeu? De galho em galho. De galho em galho. E aí não tem uma experiência concreta, né? Como se diz, faz tudo e não faz nada. Não tem muito um foco, né? Daquela área específica. E aí acaba ele ficando fora do mercado de trabalho por isso. Ali vocês devem passar assim, eu não sei se isso já aconteceu, de um candidato se candidatar para uma vaga, depois candidata para outra vaga. E você vai ver na carinha dele assim, vários processos, mas buscando outras áreas. O que percebe é que eles nem leem os requisitos da vaga, o que aquela vaga está pedindo, quais são as atividades que aquela vaga vai exercer. Não lê. Então eles querem uma oportunidade de qualquer forma e vai se candidatando. Todas as vagas que vê ali em aberto. O que eu acho engraçado é quando a pessoa se inscreve para o processo seletivo e que você caracteriza a vaga e põe as disponibilidades, como que ela vai ser, como ela vai ser executada. Geralmente, o candidato ele vai porque ele está desesperado, porque ele precisa trabalhar às vezes. Mas talvez, cara, ele perdeu um time da vida dele buscando uma coisa que não estava para o perfil dele. E talvez outra empresa estava buscando. E eu acho que aqui em Araxá a gente tem grandes empresas, então eu acho que assim, o galho em galho é ficar buscando grande empresa. E sendo que ele tem uma oportunidade, talvez, numa pequena empresa que está ali buscando o perfil dele. Né? Nem sempre só as grandes empresas vão ter vagas. Né? E entender também, né, Diogo, o que acontece, né? Vamos entrar ali, como você falou, auxiliar administrativo, né? Depois passa para um assistente administrativo, depois para um analista. Hoje a gente percebe que eles já querem entrar na melhor posição, né? Sem estarem capacitados, né? Percebe também esse cenário, né? Que as coisas acontecem conforme as suas oportunidades, as suas escolhas, né? O seu desenvolvimento contínuo ali. Eu falo igual a gente está falando sobre aprendizagem, nós somos eternos aprendizes, né? Estamos sempre aprendendo algo novo. E isso faz falta hoje no mercado de trabalho. Eu quero saber de vocês assim, você acha que o candidato ele chega pronto ou ele chega confuso? Muitas diante disso que a gente está falando. Algumas das vezes confuso. Outros, por exemplo, a gente tem um trabalho muito humanizado, sabe? Então, assim, tem candidato que chega lá e fala, olha, eu não sei isso, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, mas eu estou disposto a aprender, né? Então, assim, a gente não vai dar oportunidade para esse candidato se a gente vê ali que ele tem as habilidades que a gente busca, se ele tem um perfil comportamental. E que ele está buscando aquilo ali, né? A gente vê que tem pessoas que não teve oportunidade mesmo. E por que não dá? Não é verdade? Boa questionamento. Por que não dá? Né? Então, assim, a gente percebe-se, né, um cenário muito amplo. A gente vive, né, várias situações diferentes. Com cada candidato, eu falo que é uma história diferente. Tem uma coisa que vocês percebem assim, vocês trabalham diretamente com o RH, quais os erros que vocês mais veem que um candidato comete ao longo de um processo seletivo ali, durante a entrevista? A entrevista lá, geralmente, ela é coletiva ou ela é individual? A gente trabalha com 2 etapas, né? Muitas das vezes a gente faz uma etapa, a primeira etapa, onde a gente passa todas essas informações apresentando a empresa, cultura, valores, né? Informações sobre a vaga, salário, benefícios, tudo. A gente tem, dependendo da vaga, tem uma provinha, tem uma dinâmica, a gente varia muito nos nossos processos. E depois a gente parte para a entrevista individual, né? Então, geralmente, é a recrutadora, mais o gestor e o candidato. Entendi. Geralmente ocorre dessa forma. E dentro disso, o que vocês veem de erro?
Às vezes, o candidato não sabe nem o que ele quer. Tá explicado. Você entendeu? Assim, ele quer uma oportunidade. Às vezes é que, tipo assim, qual que é a vaga mesmo? Sim, eu já ouvi essa pergunta. Já? A pessoa E chega é lá, assim, qual que é a vaga mesmo? por isso que eu falo assim, que o tanto que é importante o candidato vai se inscrever na vaga, lê lá os requisitos, lê as atividades. Nossa, essas atividades aqui é uma atividade que eu conheço, que eu vou me sentir bem realizar. Sim. Nossa, esses requisitos aqui eu tenho, então eu vou me candidatar nessa vaga. Mas a gente percebe que assim, vai se candidatando. Talvez eu nem tenha aquele requisito ali, mas eu tenho alguma coisa semelhante que eu posso agregar. Então, Sim. posso estar levando ali para apresentar no momento. Chegou uma perguntinha aqui. Vocês já reprovaram algum candidato por questão de vestimenta, aparência, cabelos coloridos, tatuagem, piercing? Não, a empresa trabalha com diversidade e inclusão, Perfeito. né? Então a gente não reprova por esses requisitos. Perfeito. Porque a gente vive muito essa dificuldade das pessoas entenderem qual que é a visão da empresa, né? Bom, agora vamos assim, fazer umas perguntinhas rapidinhas assim. Primeiro emprego. O que a pessoa deve fazer? Primeira oportunidade que ele está tendo. Vocês enxergaram nele, aquela oportunidade é o primeiro emprego dele, ele vai trabalhar no CDA do Zema. O que ele deve pensar na hora de... Ele vai aproveitar as oportunidades de desenvolvimento que a empresa oferece a ele. Perfeito. Buscar, né? Falar, olha, eu estou entrando nessa vaga aqui. O que a gente percebe? É tão bacana quando você vê um candidato, olha, quais são os requisitos que eu preciso ter para mim atender essa atividade aqui. Então, isso é muito bacana, você vê o interesse, né? Sim, sim. O que eu já posso buscar, já aprender para já levar ali e colocar em prática, né? Eu já estou no mercado de trabalho, mas eu vi uma vaga lá no Grupo Zema e ela me interessa. Então, eu quero migrar. O que é um requisito ali para o cara chegar e mostrar assim, não, essa vaga vai ser minha? O conhecimento que ele tem, tanto na área, tanto comportamental, quanto relacionamento. O que é de valor que ele tem? Né? O que ele pode agregar ali com a empresa? Perfeito. Um erro que precisa parar hoje. O currículo. A forma que ele faz o currículo. Porque, assim, tem informações muito importantes. Quando a gente vai criar um candidato, qual o primeiro passo que a gente vai? É ver o currículo. Ver o currículo da pessoa. Né? A pessoa não coloca as informações mais importantes que a gente precisa saber dele. Para a gente poder chamar ele para a entrevista, para a gente poder aprofundar ali os conhecimentos dele. Eu acho engraçado, talvez vocês peguem currículos de pessoas mais jovens e uma das coisas que a gente faz no Enem são competências e habilidades. Sim. Mas as competências e habilidades do meu interpessoal eu tenho que estar incluso ali no currículo para a pessoa saber o que eu sou capaz. E geralmente isso não é colocado, né? Não. E tem por exemplo, a gente tem um campo lá que fala sobre a gente. E às vezes as pessoas têm dificuldade, tem gente que escreve um texto, né? Que fala muita coisa sobre si. E tem gente que não escreve nada. Né? Então é importante você se apresentar. Antes da gente terminar, agora eu vou fazer um bate-bola rapidinho. E assim, das duas. Cada uma resposta diferente, tá? Uma qualidade de um candidato. Acho que é a responsabilidade. Comprometimento. Um erro, assim, que é imperdoável numa entrevista. Imperdoável. Às vezes, a falta de ética. Acho que talvez a falta também de humildade, né? Do respeito. Se o mercado de trabalho fosse uma frase, qual seria? Se prepare para as oportunidades. Acho que os desafios, né? Eles estão aqui, mas é para nos desenvolver, pra gente criar habilidades. Esses dias o Cacá, a gente fazendo podcast, o filme era A Espera de um Milagre. Acho que para alguns até pode ser. Né, Cacá? Uma coisa que vocês olham de cara no currículo e falam, não deu. Português. Os erros ortográficos.
o soft skill mais poderoso do momento? Aquele que tem uma boa comunicação, que tem clareza, né, e objetividade. Com certeza, a comunicação Tá ali aliada as Isso. duas. O que mais irrita vocês durante uma entrevista, mas vocês não podem perder a classe? Tem algumas coisas que os caras falam que a gente... Não é possível. Tem algumas pessoas, assim, pela forma deles falarem, né, gira. Não é que eu vou perder a classe, mas às vezes traz um certo desconforto. Né, assim, sem Né, querer, cara, eu mas tô aqui, né, mas aí, né... Então, tipo, mais não ou menos precisa assim. ser tão formal. Eu Mas, também não preciso assim, ser tão... Aí, o que você vai pensar? Como essa pessoa vai ser no ambiente de trabalho? E as pessoas que trabalham com ela ali? Como é que, né? Hoje nós temos várias gerações juntas. Uma dica de ouro numa entrevista de emprego. Conheça a empresa. Busque saber mais dessa empresa, que você está pleiteando ali uma vaga. Isso. Da empresa e da vaga também, né? Da função que você vai exercer. Perfeito. Uma profissão no Zema que está em crescimento. Que antes era vamos dizer que era o patinho feio, hoje ela vem... Em si, não, assim, não, para mim citar uma, né, Marielle, você lembra? Não tem uma, assim, especificamente que tem crescido. Uma área que cresceu mais dentro do Grupo Zema nos últimos anos. Vamos mudar a pergunta. O que vocês acham? Pelo conhecimento de vocês, que vocês veem, assim, que ela expandiu. Hoje, uma área que está crescendo muito é o e-commerce. É uma área, assim, né, que o nosso forte hoje, né, é o marketplace. Então, assim, essa área é uma área que está crescendo muito. A gente tem buscado novos profissionais nessa área. Para trabalhar lá. Para trabalhar isso, assim, e isso precisa ter um poder de persuasão, assim, muito grande, comunicação, empatia, né? Porque vai lidar muito ali com o cliente no telefone. Não é fácil, né? Não. Ensino superior para o mercado de trabalho em uma palavra. Necessário. É muito importante. Por fim, completem a frase da forma que vocês acharem melhor. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora... Busque se profissionalizar. Isso, conhecimento, as habilidades. Melhorar, né, as suas habilidades. Isso. Às vezes as pessoas têm até dificuldade de falar assim, fala um ponto forte aí, por exemplo. As pessoas ficam perdidas, assim, não sabem o que falam, né? Se o mercado de trabalho fosse uma música, que música você colocaria? Música. Ah, peguei vocês agora, né? Sabia. Ela dança, eu danço? Ela dança, eu danço. Boa. Adorei. Meninas, obrigado pelo bate-papo. Amei. Foi muito, muito bom. Eu acho que a gente só tem assim, engrandecer o conhecimento sobre o mercado de trabalho, o que o mercado hoje ele pede, como que ele bate na nossa porta, enfim. Isso é muito prazeroso para a gente que é da educação, saber como que o mercado tá e como que a gente pode evoluir com ele aí. Se vocês quiserem deixar um recadinho para as pessoas, fiquem à vontade e se despedirem. Diogo, nós que agradecemos, né, por esse bate-papo aqui. Foi muito bacana. Foi difícil? Não, assim, eu achei que fosse mais, né, Marielle? Assim, pela primeira vez, né, que a gente faz. Então, achei que foi bem agregou muito a mim. Sim. Principalmente, assim, na habilidade de comunicação, né? Eu falo, né, Marielle? Também achei que agregou muito, até estou começando agora, juntamente com a Cida, então esse bate-papo foi muito importante, muito interessante. Coisa boa. E assim, um recadinho, né, que a gente tem para passar aí para os telespectadores é que busquem, né, oportunidades, mas busquem também se capacitarem, né? O mercado de trabalho tem muitas oportunidades e às vezes a dificuldade de não se ingressar porque não está preparado. Perfeito. Gente, obrigado. Obrigado, Cida. Obrigado, Marielle. Muito obrigado, obrigada. Grupo Zema, por ceder vocês aqui esse tempo para estar com a gente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fica aí um convite para poder sempre estar seguindo a gente aí nas redes sociais. Marca aí para não perder nenhum podcast nosso. O Não Era Chato Talks volta na próxima semana. Obrigadão a todos. Fomos.